Existe um tipo de perigo que não se anuncia. Ele não grita, não ameaça, não deixa marcas visíveis. Ele observa, espera, se adapta e quase sempre passa despercebido. A maioria das pessoas acredita que o mal tem um rosto reconhecível, um comportamento estranho, um sinal óbvio de alerta. Mas a realidade é muito mais desconfortável. O verdadeiro perigo costuma se esconder atrás da normalidade absoluta. Se você já sentiu que alguém parecia normal demais, talvez este vídeo ajude a entender o porquê. Imagine conviver diariamente com alguém que sorri no momento certo, diz as palavras corretas e respeita todas as regras visíveis do convívio social. Alguém que não levanta suspeitas, não causa conflitos, não demonstra raiva. Ainda assim, há algo errado no ar. Um desconforto difícil de explicar. Uma sensação silenciosa de que aquela pessoa não reage como deveria reagir. Esse incômodo não nasce do nada. Ele surge quando o cérebro percebe pequenas falhas emocionais, reações ensaiadas, empatia calculada, interesse que parece existir apenas quando é útil. Não é medo imediato. É uma intuição lenta, quase racional, que muitas vezes é ignorada em nome da educação, da lógica ou da conveniência social. O problema é que pessoas verdadeiramente perigosas raramente se comportam como vilões. Elas entendem o jogo social, aprendem observando, copiam emoções, ajustam expressões, constroem uma máscara funcional, convincente e, na maioria das vezes, admirável. Por fora, controle, vazio. Por dentro, esse vídeo não é sobre paranoia, não é sobre desconfiar de todos. É sobre reconhecer um sinal específico, obscuro e recorrente, que aparece em indivíduos capazes de causar danos profundos sem jamais levantar a voz. Um sinal que não está no que eles dizem, mas no que não sentem, no que não vibra, no que não conecta. Há pessoas que atravessam a vida sem acessar culpa, remorso ou vínculo emocional genuíno. Elas não explodem, não perdem o controle. Pelo contrário, observam com frieza, calculam riscos e ajustam o comportamento conforme o ambiente. Quando erram, corrigem a aparência, não a intenção. Quando machucam, racionalizam. Quando são confrontadas, simulam arrependimento. Tudo parece funcional, aceitável, até exemplar. O sinal, porém, está na ausência silenciosa de emoção real, na incapacidade de sentir o impacto humano de seus próprios atos. Isso raramente assusta no início, mas sempre cobra um preço, mais cedo ou mais tarde. Ao longo da história, muitos dos indivíduos mais destrutivos não foram percebidos como ameaças até que fosse tarde demais. Eles estavam integrados, aceitos, confiáveis, e isso é exatamente o que os tornava perigosos. A pergunta que fica não é se essas pessoas existem. A ciência já respondeu isso. A pergunta real é outra. Se o perigo não se parece com perigo, como reconhecê-lo antes que ele se revele? O sinal obscuro não é um gesto isolado, nem uma frase específica. Ele não se revela em explosões emocionais, mas naquilo que está ausente. Pessoas perigosas não são definidas pelo que sentem em excesso, e sim pelo que não sentem quando deveriam. O ponto central não é a raiva, a frieza momentânea ou o silêncio ocasional. É a ausência consistente de empatia genuína. Não a empatia aprendida, ensaiada ou imitada, mas aquela reação automática que conecta um ser humano ao sofrimento do outro. Quando essa conexão não existe, algo estrutural está faltando. Esse sinal costuma aparecer em situações simples. Alguém relata uma perda, uma dor, um fracasso. A pessoa perigosa responde com palavras corretas, mas vazias. O tom está certo, o vocabulário é adequado, mas não há envolvimento emocional real. O olhar não acompanha a gravidade do momento. A reação surge rápido demais, como se tivesse sido retirada de um roteiro social pronto. Não há pausa interna, não há desconforto empático. Apenas execução. Para a maioria das pessoas, isso passa despercebido. Para o cérebro atento, soa artificial. A ciência do comportamento mostra que empatia não é apenas um valor moral, mas um mecanismo neurológico. Ela envolve reconhecimento emocional,
espelhamento afetivo e resposta fisiológica. Em indivíduos perigosos, esse sistema funciona de forma superficial ou fragmentada. Eles compreendem intelectualmente o que o outro sente, mas não experimentam isso internamente. É por isso que conseguem machucar sem carregar culpa. Não porque sejam impulsivos, mas porque não há impacto emocional suficiente para frear o comportamento. O sinal invisível nasce exatamente dessa falha silenciosa. O mais inquietante é que essas pessoas aprendem cedo a observar. Elas percebem como os outros reagem, quais emoções são esperadas em cada situação e quais respostas geram aceitação social. Com o tempo, constroem um repertório convincente de reações emocionais. Sabem quando sorrir, quando demonstrar indignação, quando parecer solidárias. Para quem observa de fora, tudo parece normal. O problema é que essas respostas não vêm de dentro. São estratégias, ferramentas de adaptação social, não expressões emocionais autênticas. Diferente de pessoas comuns, que sentem primeiro e explicam depois. Indivíduos perigosos analisam primeiro e reagem depois. Há um pequeno atraso interno que quase ninguém percebe. Um microespaço entre o estímulo emocional e a resposta. Esse intervalo não é hesitação por sensibilidade, mas cálculo. O cérebro está avaliando o que é esperado, o que é vantajoso, o que mantém a imagem intacta. Esse processo é silencioso, rápido e eficiente. E exatamente por isso é tão difícil de identificar. Outro aspecto do sinal é a incoerência emocional ao longo do tempo. A empatia parece surgir apenas quando há benefício direto, admiração, controle, validação ou ganho pessoal. Em situações onde não há retorno, o interesse emocional desaparece. A pessoa escuta menos, se envolve menos, reage menos. Não por cansaço, mas por desinteresse genuíno. Relações são vistas como funções, pessoas como meios, vínculos como instrumentos, temporários. Essa lógica não é declarada, apenas praticada. Muitos confundem esse sinal com timidez, racionalidade excessiva ou maturidade emocional. Mas há uma diferença crucial. Pessoas racionais ainda sentem conflito interno quando machucam alguém. Pessoas perigosas sentem apenas incômodo estratégico, medo de consequências, perda de reputação ou inconveniência social. Não há remorso profundo. Não há culpa real. Apenas ajuste de comportamento. Quando erram, não refletem sobre o impacto humano, mas sobre como evitar erros futuros mais visíveis. Ignorar esse sinal é fácil porque ele não grita. Ele sussurra. Ele se disfarça de normalidade, eficiência e autocontrole. Mas toda vez que a empatia parece correta demais, rápida demais ou seletiva demais, algo merece atenção. A pergunta que fica é desconfortável, mas necessária. Quantas vezes você já confundiu ausência emocional com força, frieza com equilíbrio e cálculo com maturidade, sem perceber o risco que isso representa? Para compreender por que esse sinal obscuro existe, é preciso abandonar explicações morais simples e entrar no território da ciência. Pessoas perigosas não são, na maioria das vezes, dominadas por emoções intensas. Elas são definidas por déficits específicos no processamento emocional. Estudos em psicologia e neurociência mostram que certos indivíduos apresentam funcionamento atípico em áreas cerebrais ligadas à empatia, à culpa e ao reconhecimento emocional. Não se trata de incapacidade intelectual, mas de uma falha profunda na conexão afetiva com o outro. A empatia humana envolve múltiplos sistemas. Existe a empatia cognitiva, que permite entender o que o outro sente, e a empatia emocional, que gera uma resposta interna automática ao sofrimento alheio. Pessoas perigosas costumam preservar a primeira e apresentar sérias falhas na segunda. Elas sabem identificar tristeza, medo e dor. Sabem nomear emoções com precisão. O que não acontece é o espelhamento interno. O sofrimento do outro não reverbera dentro delas. Não provoca desconforto. Não ativa freios morais profundos. Esse padrão cria uma ilusão perigosa. Como essas pessoas compreendem emoções,
Elas conseguem falar sobre sentimentos de forma convincente. Conseguem aconselhar, consolar e até parecer sensíveis. Mas tudo isso ocorre sem custo emocional interno. Para o cérebro delas, emoções são dados, informações úteis para prever comportamentos, manipular situações e manter controle social. Onde pessoas comuns sentem conflito, elas sentem clareza. Onde outros sentem culpa, elas sentem apenas cálculo. Outro ponto central está no processamento da culpa. Em indivíduos emocionalmente saudáveis, a culpa funciona como um mecanismo regulador. Ela surge quando há violação de valores internos e gera desconforto suficiente para inibir comportamentos prejudiciais futuros. Em pessoas perigosas, esse sistema é fraco ou inexistente. Não porque elas não saibam que algo é errado, mas porque o erro não produz dor emocional significativa. Sem dor interna, não há aprendizado moral real, apenas aprendizado estratégico. A neurociência mostra que esse padrão está associado a respostas reduzidas em regiões ligadas à emoção e ao medo de punição. Isso explica por que essas pessoas conseguem mentir sem sinais visíveis de estresse, machucar sem alteração fisiológica relevante e manter controle mesmo em situações de alta pressão. Enquanto o corpo de uma pessoa comum reage com tensão, sudorese e desconforto, o corpo de um indivíduo perigoso permanece estável. Essa estabilidade não é autocontrole treinado. É ausência de reação emocional profunda. Esse funcionamento cerebral cria outro efeito inquietante: a dificuldade em formar vínculos reais. Para a maioria das pessoas, relações são fontes de significado emocional. Para indivíduos perigosos, relações são estruturas funcionais. Elas servem a propósitos específicos: status, segurança, prazer, vantagem. Quando deixam de ser úteis, perdem valor. O apego não é profundo. A perda não gera luto emocional verdadeiro, apenas frustração logística. Isso torna o rompimento fácil e o descarte emocionalmente barato. O mais perturbador é que esse perfil não impede sucesso social. Pelo contrário, a ausência de empatia emocional pode facilitar decisões frias, negociações duras e comportamentos altamente adaptativos em ambientes competitivos. Essas pessoas aprendem rapidamente o que funciona, ajustam-se às regras sociais sem se envolver emocionalmente com elas. Para o mundo externo, parecem equilibradas, racionais e até maduras. Internamente, porém, operam em um sistema moral diferente, onde pessoas são variáveis e consequências são números. Esse sinal passa despercebido porque a sociedade valoriza controle emocional. Ensina-se desde cedo que sentir demais é fraqueza, que reagir é imaturidade, que frieza é força. Pessoas perigosas se beneficiam dessa lógica. Elas não demonstram empatia excessiva, mas também não demonstram crueldade explícita. Permanecem em um território socialmente aceitável, onde a ausência emocional é confundida com estabilidade. O problema é que estabilidade sem empatia não é equilíbrio, é vazio funcional. Outro aspecto científico importante é a capacidade de simulação emocional. Pessoas perigosas observam como emoções são expressas e aprendem a reproduzi-las sem senti-las. Isso não é atuação consciente o tempo todo. Com o tempo, torna-se automático. Um padrão aprendido. Um algoritmo social. O sorriso surge quando esperado. A preocupação aparece quando necessária. Mas quando a situação exige sacrifício real, desconforto genuíno ou perda pessoal, a resposta emocional desaparece. O sinal volta a se revelar na ausência. É exatamente por isso que o perigo não é óbvio. Ele não está no comportamento extremo, mas na constância fria, na repetição de respostas emocionalmente corretas, porém internamente vazias, na incapacidade de sentir o peso humano das próprias ações. A ciência não chama isso de mal, chama de funcionamento atípico. Mas o impacto na vida das outras pessoas pode ser devastador. Se algo aqui começou a fazer sentido para você, permaneça até o fim. O que vem a seguir pode mudar sua forma de observar as pessoas. Ignorar o sinal invisível
Raramente acontece por ingenuidade. Na maioria das vezes, acontece por necessidade emocional. Pessoas tendem a justificar comportamentos estranhos quando há vínculo, dependência ou expectativa envolvida. O cérebro prefere preservar a narrativa de segurança a aceitar a possibilidade de ameaça. Admitir que alguém próximo carece de empatia real exige confrontar escolhas, afetos e memórias. Por isso, o sinal é frequentemente racionalizado, minimizado ou reinterpretado como algo inofensivo. O primeiro passo da ignorância é a normalização. Pequenos episódios de frieza são explicados como estresse. Respostas inadequadas são vistas como jeito difícil. Falta de culpa vira personalidade forte. Cada comportamento isolado parece justificável. O problema surge quando o padrão se repete. Ainda assim, o cérebro insiste em procurar explicações externas, porque aceitar a ausência emocional interna do outro é psicologicamente ameaçador. Significa reconhecer que a relação nunca foi equilibrada. Em relações pessoais, o custo dessa negação é profundo. Pessoas perigosas aprendem rapidamente até onde podem ir. Cada limite não imposto vira permissão. Cada desconforto silenciado vira território conquistado. Como não sentem culpa real, elas não param espontaneamente. Param apenas quando há risco concreto de perda ou punição. Isso cria uma dinâmica assimétrica, onde um lado se ajusta constantemente, enquanto o outro apenas observa e testa limites. O desgaste emocional se acumula em quem sente. No contexto profissional, o sinal ignorado produz outro tipo de dano. Indivíduos com baixa empatia emocional podem ascender rapidamente em ambientes competitivos. Tomam decisões frias, descartam pessoas sem conflito interno e priorizam resultados acima de impactos humanos. Quando isso é confundido com liderança, cria-se uma cultura onde o dano emocional é tratado como efeito colateral aceitável. As consequências aparecem em ambientes tóxicos, alta rotatividade e sofrimento silencioso, mas raramente são atribuídas à origem correta. Casos criminais mostram um padrão semelhante. Muitos relatos de vítimas incluem frases recorrentes. Ele parecia tão normal. Nunca imaginei. Nada indicava. O sinal esteve presente, mas foi ignorado porque não correspondia à imagem popular de perigo. A ausência de empatia não assusta de imediato. Ela se manifesta de forma discreta, funcional, socialmente aceitável. Só se revela plenamente quando o dano já ocorreu, quando a dor se torna impossível de racionalizar. Outro fator que contribui para a cegueira é a crença cultural de que todos sentem da mesma forma. Essa suposição é falsa. Nem todos experimentam culpa, remorso ou empatia com a mesma intensidade. Quando alguém não reage emocionalmente como esperado, a tendência é projetar emoções que não existem. Acreditar que no fundo a pessoa se importa. Essa projeção protege a relação, mas distorce a realidade. O sinal continua ali, invisível apenas porque não se quer vê-lo. Há também o medo de exagerar. Questionar a empatia de alguém parece extremo, injusto ou paranoico. Pessoas preferem duvidar da própria percepção a questionar o caráter emocional do outro. Esse medo social funciona como um silenciador interno. Ele impede perguntas difíceis e mantém relações disfuncionais em funcionamento. Indivíduos perigosos se beneficiam disso. Eles sabem que a dúvida interna do outro trabalha a favor deles. Com o tempo, ignorar o sinal cobra um preço psicológico. A pessoa que convive com alguém emocionalmente vazio começa a sentir confusão, insegurança e desgaste crônico. Há uma sensação constante de desequilíbrio, como se algo estivesse sempre fora do lugar. Discussões não se resolvem. Pedidos de mudança não geram transformação real. Promessas são feitas, mas sem impacto interno. O comportamento pode até mudar superficialmente, mas a lógica emocional permanece intacta. Quando o sinal finalmente se torna impossível de ignorar, o choque é profundo. Não apenas pelo dano causado, mas pela percepção retrospectiva. Momentos passados ganham novo significado. Frases, atitudes e silêncios se reorganizam em um padrão claro.
O que antes parecia estranho agora faz sentido. Essa reconstrução tardia gera culpa em quem ignorou o sinal, mesmo que a responsabilidade nunca tenha sido sua. Pessoas perigosas não avisam. Elas apenas operam. O aspecto mais perturbador é que ignorar o sinal não exige grandes erros. Basta pequenas concessões repetidas. Um limite cedido aqui, uma justificativa ali. Aos poucos, a ausência emocional do outro se torna parte do cenário, até que o dano é grande demais para ser contido. A pergunta final não é por que o sinal foi ignorado, mas quantas vezes ele precisará se repetir para ser reconhecido antes que o custo se torne irreversível. O predador social não se impõe pela força. Ele se infiltra. Diferente da imagem clássica de ameaça, essa figura opera pela adaptação silenciosa. Observa o ambiente, identifica expectativas e molda o próprio comportamento para se encaixar perfeitamente. Não chama a atenção pelo excesso, mas pela adequação. Parece educado, controlado, funcional. Justamente por isso, raramente é questionado. O sinal obscuro não o denuncia. Ele o utiliza como vantagem. Esses indivíduos aprendem cedo que emoções são ferramentas. Não sentem empatia de forma genuína, mas compreendem seu valor social. Sabem que demonstrá-la gera confiança, abre portas e reduz suspeitas. Por isso exibem empatia quando convém. Não de forma exagerada, mas calibrada. O suficiente para parecer humana, nunca o bastante para gerar vínculo real. Essa dosagem precisa criar uma sensação enganosa de conexão, especialmente em pessoas mais abertas emocionalmente. O predador social escolhe seus alvos com cuidado. Não busca os mais fortes ou desconfiados, mas os disponíveis emocionalmente. Pessoas empáticas, inseguras, cansadas ou em busca de validação tendem a ser mais vulneráveis. Não porque sejam fracas, mas porque acreditam na reciprocidade emocional. Projetam no outro sentimentos que não existem. Essa projeção cria uma assimetria silenciosa. Um lado se envolve, o outro observa. A manipulação não acontece de forma abrupta. Ela é gradual. Começa com pequenas concessões, favores sutis, gestos calculados de proximidade. O predador social testa limites constantemente. Cada reação é registrada. Cada hesitação é analisada. Se há resistência, ele recua. Se há aceitação, avança. Esse movimento é tão sutil que raramente é percebido como estratégia. Parece apenas dinâmica relacional normal, mas não é. Outro elemento central é a capacidade de controle emocional. Enquanto pessoas comuns reagem com frustração, culpa ou ansiedade, o predador social mantém estabilidade. Essa estabilidade impressiona. Conflitos ele parece mais racional. Em crises parece mais calmo. Essa postura cria autoridade emocional. O outro passa a duvidar das próprias reações, acreditando estar exagerando. O predador não precisa elevar a voz. Basta permanecer frio enquanto o outro se desorganiza. A máscara social é ajustável. Em ambientes profissionais, ele se mostra eficiente e confiável. Em relações pessoais, atento e presente. Em contextos públicos, cordial e discreto. Essa flexibilidade não vem de empatia, mas de observação contínua. Ele estuda pessoas como sistemas, aprende padrões. Antecipar reações se torna fácil quando não há ruído emocional interno. Essa clareza estratégica é confundida com inteligência emocional, quando na verdade é a ausência dela. Quando confrontado, o predador social raramente reage com agressividade imediata. Ele prefere confusão. Pode negar, minimizar, inverter responsabilidades. Às vezes, simula arrependimento. Não porque sente culpa, mas porque percebe risco. As palavras certas surgem no momento certo. Promessas são feitas. Mudanças superficiais acontecem. O suficiente para restaurar a imagem e desativar o conflito. Internamente, nada muda. O objetivo nunca foi transformação, mas manutenção do controle. O aspecto mais perigoso é que, para quem observa de fora, o predador social parece a parte estável da relação. A vítima, desgastada emocionalmente,
Parece confusa, sensível ou exagerada. E isso reforça o isolamento psicológico. O predador raramente é visto como problema. Ele opera dentro das normas. Nunca cruza limites de forma explícita demais. O dano ocorre na zona cinzenta, onde provas são difíceis e sensações são desconsideradas. Esse tipo de indivíduo não precisa destruir tudo ao redor. Muitas vezes, seu impacto é silencioso e prolongado. Ele drena a energia emocional, corrói confiança e redefine limites lentamente. Pessoas próximas começam a se adaptar, a se silenciar, a se moldar. O predador permanece intacto. Não porque é forte, mas porque não. Sente o peso emocional do processo. Para ele, relações são jogos de posicionamento. O sinal obscuro, nesse estágio, não está mais apenas na ausência de empatia, mas na forma como essa ausência é usada. O predador social não ignora emoções. Ele as explora. E faz isso sem ódio, sem prazer visível, sem consciência moral clara. Apenas funcionalidade. A pergunta que permanece é desconfortável. Quantas vezes você já confundiu frieza estratégica com maturidade emocional, sem perceber que estava diante de alguém que nunca jogou o mesmo jogo que você? Talvez o aspecto mais perturbador de tudo isso não seja a existência de pessoas perigosas, mas a constatação de que não há um detector infalível para identificá-las. Não existe um teste simples, uma pergunta-chave ou um comportamento isolado que revele, de forma definitiva, quem é incapaz de sentir empatia real. O sinal obscuro não oferece certezas. Ele oferece alertas. E alertas exigem algo que muitos evitam: responsabilidade perceptiva. Reconhecer esse sinal não significa rotular, condenar ou viver em estado de vigilância constante. Significa aceitar que nem todos compartilham o mesmo funcionamento emocional, que algumas pessoas operam com uma lógica interna diferente, onde o impacto humano não pesa da mesma forma. Ignorar essa possibilidade em nome do conforto psicológico não torna o mundo mais seguro, apenas o torna mais previsível para quem sabe explorar essa cegueira. A dificuldade está no fato de que a ausência emocional não é por si só violenta. Ela é silenciosa, funcional, socialmente aceitável, muitas vezes recompensada. Pessoas assim podem passar pela vida sem cometer crimes, sem escândalos, sem rupturas evidentes. Ainda assim, deixam rastros de confusão emocional, desgaste psicológico e relações assimétricas. O dano não é sempre visível, mas é real para quem convive de perto. O desconforto que surge ao perceber esse sinal costuma ser rapidamente abafado. A mente busca explicações mais suaves, narrativas, menos ameaçadoras. Preferimos acreditar que estamos interpretando mal, que somos sensíveis demais, que o outro apenas é assim. Esse mecanismo de autoproteção emocional é humano, mas também é o terreno onde o perigo se mantém invisível, onde padrões continuam operando sem resistência. Talvez a pergunta mais honesta não seja quem é perigoso, mas o que eu faço quando percebo a ausência, quando algo não vibra, não conecta, não responde como deveria. A intuição emocional existe por uma razão. Ela não aponta culpados, mas sinaliza incoerências. Ignorá-la repetidamente tem um custo. Escutá-la exige coragem, porque nem sempre leva a respostas confortáveis. No fim, o mundo não é dividido entre bons e maus, mas entre pessoas capazes de sentir o impacto humano de suas ações e pessoas que apenas calculam consequências. Essa diferença muda tudo. Relações, decisões, limites. Reconhecer o sinal obscuro não garante proteção total, mas reduz a vulnerabilidade ao dano silencioso. E isso já é mais do que a maioria faz. Se esse conteúdo te fez pensar diferente sobre a mente humana, inscreva-se. Aqui nós exploramos o que quase ninguém quer enxergar.